Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel do Virtuosamente Mulher. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Deus abençoe você. Por todas as coisas a quais o Senhor proporcionou que vivêssemos no dia de hoje, desde as mínimas coisas que às vezes deixamos passar batido, como o ar que nós respiramos, por podermos estar caminhando, falando. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor tem nos dado. Que essa noite, meu Pai, nós possamos falar exclusivamente da sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Olha só, há um tempo atrás, eu vou começar falando o porquê desse tema. Permanecer, e constância. Por que desse tema? Eu vou começar falando até que vai entrando mais pessoas. Olha, a pastora Rosimeide já está junto com nós. Paz, que bom que ela está aqui. Chefa, tem meu voto pro próximo mandato, tá? Tá, então, eu vou começar falando porque pra gente não demorar muito pra essa live não ficar muito extensa, tá bom? Então, por que eu escolhi permanecer e constância? Há um tempo atrás, eu estava orando e buscando a Deus e aconteceu que o Senhor falou para mim, né? Falou assim, como é difícil as pessoas permanecerem e serem constantes. Foi essas duas palavras que eu orando e conversando com Deus e veio no meu coração, né? E eu creio que foi Deus que falou. E eu repeti essa frase, falei, pois é, Senhor, como é difícil as pessoas permanecerem, serem permanentes e constantes. Então, e Deus foi trabalhando e eu ouvi várias palavras sobre isso. Deus sempre vai confirmando através de livro que eu leio, através da Bíblia, através de palavra, de pregações. E a última de todas, eu acho que para dizer, não, você está no caminho certo, fale sobre isso mesmo, foi a pregação do meu digníssimo ontem. Ele falou sobre perseverar, isso, né? Perseverar. E perseverar é um sinônimo de permanecer, ser constante. Então, eu falei assim, tá aí. Ele não me deu spoiler da mensagem dele. E eu falei assim, aí, Deus confirmando. Então, hoje nós vamos falar sobre permanecer e ser constante. Constância. Então, para começar, para falar sobre permanecer, tem dois tópicos que eu quero, assim, falar para vocês em relação a permanecer. Permanecer em Cristo e permanecer na presença de Deus. Então, são dois tópicos, assim, que Deus ministrou muito forte no meu coração. E eu falei, é uma palavra, assim, que Deus falou tão forte comigo, amor. Falei, eu não posso deixar de contribuir, né, passar isso para as pessoas e, de repente, contribuir para a vida delas. Gente, vai me falando se tá bom o som, se vocês estão me ouvindo bem. Dá um feedback aí, por favor, que aí eu continuo. Porque às vezes eu falo rápido. Thaís já tá online ali conosco. O som está bom. Beleza. Bom, Obrigado. Se a Thaís falou que o som tá bom, tá top. A Thaís é a nossa... Como é que fala, amor? Nossa mídia, comunicação da nossa congregação.
Beleza. Olha lá, a chefa falou também que tá. Aí, se essa aí Então. falou que tá bom, Então então tá tudo certo. tá, ó. Ok. Então, gente, eu quero dizer para vocês todos, então, a gente já tá com um bom número de gente, eu quero dizer, sejam bem-vindos a essa live, a minha primeira live. E se der certo, a gente vai subir ela pro YouTube, vamos ver como é que vai dar, se vai dar bom, né? Porque a palavra realmente é muito boa. Vamos ver se eu vou conseguir desenvolver ela. Então, permanecer em Cristo e permanecer na presença de Deus. Mas primeiro eu quero começar falando sobre o significado de permanecer, né? Tem vários significados. Um dos significados, como eu disse, o William falou ontem na palavra que ele trouxe na igreja ontem, que é perseverar. Mas há outras também. Então, permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo e conservar-se, insistir, persistir e aí vem perseverar. E também significa ser constante, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos começar por permanecer na presença de Deus, o primeiro tópico. O que eu quero deixar bem claro que foi assim o que eu sempre sinto isso quando a gente começa algo novo. Nós como ser humano nós temos a tendência de às vezes não permanecer, desistir no meio do caminho, né? Não ser perseverante. Só que nós precisamos aprender a permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque esse é o nosso destino eterno. Nós vamos permanecer na presença de Deus eternamente. Quando Jesus vir levar sua noiva, nós vamos permanecer com Cristo eternamente, para toda a eternidade. Então, permanecer na presença de Deus é o nosso destino eterno. Então, como que a gente pode sentir um pouco sobre permanecer na presença de Deus? Como que aqui na Terra a gente pode saber um pouco sobre permanecer na presença de Deus? É simples, estando no seu lugar secreto. Quando nós vamos para o nosso lugar secreto, e a gente tem usado ultimamente muito essa palavra, porque realmente Lugar Jesus... secreto, quarto de guerra. Porque realmente a gente se esconde em Deus quando a gente vai para o lugar secreto. Quando a gente entra no nosso quarto de guerra, a gente se esconde. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. E é ali o nosso lugar de permanecer, na presença de Deus. E ali a gente pode sentir um pouquinho da glória do que vai ser no céu. Quando a gente permanece na presença de Deus aqui na terra, né, a gente pode sentir um pouco do que vai ser lá na eternidade. Né? A gente começa a contemplar a beleza de Cristo, nós começamos a sentir a presença de Deus ali conosco, nós começamos a viver uma vida de santidade, e aí a gente começa a sentir um pouquinho da eternidade, né? Claro que lá na eternidade, aqui na Terra, nada compara como será na eternidade, mas quando a gente entra no nosso lugar secreto, a gente pode sentir um pouquinho, né? Um pouquinho, acho que 1%, vamos dizer assim, do que vai ser lá no céu, né? Na presença de Deus. E eu sei que às vezes muitas tarefas, muitas coisas da vida, muita correria, faz com que a gente esqueça, né, amor? Vem um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que o pessoal não deve estar te Eu vendo. desse tamanho aqui, como é que eu vou caber na telinha do celular dessa, né? Eu sei que a correria do dia a dia, eu posso dizer isso pelo meu esposo, né? Às vezes a gente não consegue tirar um tempinho para estar no secreto com Cristo, fechar a porta e ficar ali na presença de Deus. Só que a gente precisa sentir esse desespero, sabe? De voltar
para a presença de Deus. Por mais corrido que seja o teu dia, o nosso dia, né? Porque mesmo quem trabalha em casa, quem fica em casa é corrido, nós sentimos a necessidade, nós precisamos sentir essa necessidade, esse desespero de, não, William, não vai lavar. Não, pode ficar tranquila, pastora, não vou. Ai, como você é querida. Então, a gente pode, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que coloque em nós esse fervor, esse desespero, essa ânsia, né, de querer estar na presença de Deus. Então, nesse primeiro tópico sobre permanecer na presença de Deus, é muito importante a gente saber que para permanecer você precisa realmente estar disposto, estar na presença de Deus. Se durante o dia nós não conseguimos entrar no nosso quarto de guerra ou entrar no lugar secreto, seja lá como você chama o seu momento com Deus, eu falo devocional, eu falo lugar secreto, mas independente de como você chama o seu momento com Deus, nós precisamos pedir para o Espírito Santo cada vez mais, apesar da correria, nos colocar desespero. Desespero, eu preciso ser desesperada pela presença de Deus, né? Como tem aquele hino e também está na palavra de Deus, né? Assim como a corça, é corça ou corça? Corça. Anseia por água, assim a minha alma tem sede. Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter esse desejo, esse desespero pela presença de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui, porque se eu não anotar eu esqueço, é que... Fora que, né, para permanecer, a pessoa tem que estar ligada com Deus. Tem que andar no mesmo caminho. Tem que estar com o pensamento ligado em Deus, as atitudes, porque é tão difícil como a Raquel falou, nesse nosso dia a dia, dessa correria toda, a gente permanecer em alguma coisa. Nós estamos acostumados com tudo muito rápido, que nem eu falei ontem à noite, e é muito difícil da gente permanecer em algo, né? Às vezes é mais fácil desistir no meio do caminho e tentar uma nova estratégia, um novo meio, do que ir até o final, né? E com a palavra de Deus, com Cristo, não tem esse negócio de a gente desistir no meio do caminho e tentar uma outra estratégia, né? Ou a gente entrega a nossa vida a Cristo 100%, nós entendemos que não é mais a nossa vontade, mas sim que Ele está vivendo em nós, e nós não temos mais, vamos dizer assim, um desejo, não, eu quero fazer assim, assim, assado. Não funciona mais dessa maneira. Então, nós temos que estar ligado na cruz, no Cristo, em Deus, para poder permanecer. Eu sempre falo ali na igreja que o ímpio e o cristão passam por provas. O sol nasce para todo mundo. A diferença do ímpio para o cristão é que o cristão cristão, quando eu falo, o crente verdadeiro, aquele que segue os caminhos de Cristo, ele passa pela prova, mas passa de mãos dadas com Deus, permanece. Não é um vento, uma prova que faz a pessoa desistir. Eu me lembro da passagem quando Jesus, os discípulos estão no barco e no meio da noite, Jesus começa a ir de encontro com os discípulos. E todo mundo apavorado, né? Todo mundo apavorado, dizendo que era um fantasma, mas teve um que ainda assim, no meio do medo, teve coragem de dizer: se és tu, Senhor, me faça andar sobre as águas. Foi Pedro, né? Exatamente. Ainda assim, ele tendo medo, ele permaneceu. Foi
caminhar em cima caminhou por cima das águas, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter medo, nós vamos ter aflições, até porque Jesus Cristo falou que nesse mundo nós teríamos aflições. E eu digo mais uma coisa para vocês, que aqui nós não é o nosso descanso. Então aqui nós vamos ter luta, nós vamos ter prova. Aqui nessa terra não é o nosso descanso. O nosso descanso é nas bodas celestiais. Por isso devemos permanecer, persistir. E a pastora ali colocou que foi ousado. Realmente, Pedro foi ousado. Porque ele poderia ter dito assim: não, eu vou voltar. Deus o livre, não quero mais. Vou voltar. Volte, entendeu? Ele poderia ter falado: não, eu vou voltar, eu vou embora, eu não quero. Não, mas apesar dele estar afundando, né? Ele teve ousadia, persistência de falar, olhar para o mestre, né? E dizer: mestre, eu estou afundando, né? Ele poderia dizer: não, me tira daqui, pelo amor de Deus, que é isso? Eu não quero mais, tô desistindo aqui agora, não é para mim esse negócio, como eu já ouvi muita gente falar, né? Não é para mim isso, não é para mim esse negócio de crente, não é para mim esse negócio de fazer a obra, então tô desistindo. Mas Pedro não desistiu, ele permaneceu. E nenhum compromisso, eu vejo assim que nenhum compromisso, que, como eu estava falando, apesar da nossa correria do dia a dia, mas eu acredito assim que nenhum compromisso deve ser mais importante do que estar na presença de Deus, do que tirar aquele tempinho e ficar na presença de Deus, permanecer ali. Essa questão da correria do dia a dia virou desculpa. Tem um ditado que fala assim, que a desculpa do aleijado é a muleta, sabe? Virou desculpa para nós dizermos que não temos tempo de orar, de buscar a Deus. Isso virou desculpa. Hoje de manhã, eu vejo por hoje de manhã, eu levantei às 5:30 da manhã para ir orar lá na nossa congregação, ali no Jardim Duarte. Irmãos, nós temos tempo sim, por mais corrido que seja. Por mais corrido que seja o nosso dia a dia, trabalho, faculdade, filhos, enfim, nós temos tempo sim. Meus irmãos, foi uma hora ali que, olha, a presença de Deus foi muito real naquele lugar. E o dia parece que depois rende, né? Eu vou contar aqui, ó, como foi o meu dia hoje. Deus fez grandes coisas no escritório hoje. Deus, olha, mais uma vez se mostrou fiel. Meus irmãos, eu sempre falo, primícia, tira a tua primícia para o Senhor. O dízimo do seu dia. A gente fala muito, para a gente entregar a casa do tesouro, os dízimos, mas irmãos, no dízimo não está relacionado apenas com valor monetário, não. Se você que estiver me assistindo veio nos ensinos da terça-feira lá da nossa congregação, você vai entender o que eu estou falando. Dízimo não está relacionado só com dinheiro, não. Está relacionado, está correlacionado com o que você faz de primeiro do teu dia, da tua semana. E na escola dominical, no domingo de manhã, eu trabalho a semana inteira. Meus irmãos, todos nós entendemos. Mas, e o que nós estamos fazendo? Eu não digo nem como um sinal de barganha, mas de compensação ou de gratidão àquele que deu a vida por nós. Será que nós estamos realmente entendendo o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário? Será que qualquer vento vai nos parar na beira do caminho? Qualquer vento que a gente começa a prestar atenção vai começar a fazer com que a gente afunda? Que permanência que nós estamos tendo? Aonde que eu estou baseando a minha permanência? Será que eu estou vendo só quando as coisas estão boas? Né? E permanecer
é tão bom permanecer na presença de Deus. Você tá ali buscando ao Senhor e às vezes nos teus 10, 15 primeiros minutos você não sente nada, mas se você permanecer ali na presença de Cristo, a glória de Deus vai se derramar. Você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo. Deus vai te revelar segredos. Você vai ver como estar na presença de Deus. Nada nesse mundo compara a a presença de Deus que nós sentimos no nosso dia. E eu anotei aqui também que às vezes Deus vai chamar nós para estar no lugar secreto apenas realmente para permanecer ali, né? Às vezes você vai estar ali só para sentir, para amar a Cristo, para sentir o amor dele e para amar a ele, né? Sem pressa de sair, né? Se você tiver um tempo, como o William falou, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro, não tem um tempo durante o dia, tira um período da madrugada ou das suas primeiras horas da manhã, esteja na presença de Deus, né? Permaneça ali na presença de Deus. E às vezes, quando a situação foge do nosso controle, o que que a nossa primeira atitude, o que que a gente faz? A gente quer só um pouquinho, gente. Filhos, né? Quem não tem? Diga. Vamos lá. Vamos seguindo. Você perdeu? Perdi. Ai, gente, eu tenho problema com concentração. Então, eu estava aqui super concentrada e daí agora eu já me desconcentrei. Vai dar reflexo? Não. Então, vamos lá. Então, às vezes a gente está ali num período com Deus, Deus quer simplesmente que nós permanecemos. Foi aí onde que eu parei. E aí, Deus ele quer simplesmente que a gente se aquiete um pouquinho, que a gente fique ali na presença dele. Vou quebrar tudo pra mim. Ele quer que a gente fique quietinho, simplesmente esteja ali com ele, demonstrando nosso amor a ele. Demonstrando a ele que nada é mais importante do que estar na presença dele. E às vezes a situação da vida, às vezes, por exemplo, essa pandemia, essa crise mundial que está acontecendo, né, tem deixado muitas pessoas desesperadas, até muitos cristãos, né, desesperados. E a gente sempre pensa assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas há momentos que Deus não quer que a gente faça nada. Deus quer que a gente só permaneça na presença dele. Só esteja ali, né? Dizendo, Senhor, eu sei que está uma crise enorme lá fora. Eu sei que está crise, né, na saúde, nas economias do mundo. Mas eu decido permanecer na sua presença, né? Eu decido permanecer na sombra do Onipotente, a sombra no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente. Eu prefiro descansar. E permanecer, às vezes a gente fala assim, eu tô passando aí por tanta luta, como é difícil permanecer. Eu acredito que seja difícil. É muito difícil, porque eu não sou nenhuma super cristã, né? Nem o William, e eu acho que ninguém é super cristão. Às vezes a gente tem aquela baqueada, a gente tem aquele, como que eu posso dizer, aquela vontade de desistir, mas Deus quer que nós permanecemos, e até anotei aqui porque é tremendo, nós devemos permanecer apesar da batalha, permanecer apesar das perturbações, permanecer apesar do cansaço, apesar das tribulações, nós devemos permanecer apesar da solidão, apesar do sofrimento, apesar dessa crise que a gente está passando, nós devemos permanecer, apenas permanecer. E por que permanecer?
permanecer por causa da cruz, permanecer por causa do amor que Cristo derramou por você, aquele sangue que derramou na cruz do Calvário. Foi para te salvar. Então você deve permanecer por causa do amor de Cristo. Permanecer por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Permanecer por tudo que Deus é e por tudo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nós devemos permanecer. Então, meu querido e minha querida, né, que está aí com a gente nessa live, ou que vai ver ela gravada depois, porque eu pretendo, né, publicar ela, subir ela. Permaneça na presença de Deus. Apesar de tudo, permaneça no amor de Cristo, né? Quando você não souber o que fazer, não faça nada, só permaneça na presença de Deus, né? Porque o ser humano tem essa tendência de querer fazer alguma coisa sempre, né? A gente fica sempre tentando ajudar a Deus, né? Querendo ajudar a Deus, mas Deus não quer a nossa ajuda. Você tá me entendendo? É difícil isso, porque às vezes a gente quer, o que eu posso fazer para essa luta passar? O que eu posso fazer para minha vitória chegar? O que eu posso fazer para, né? Mas Deus não quer que você faça nada. Deus só quer que você permaneça na presença dele, apesar de todas essas coisas, você permaneça. E ele não quer que você faça nada, porque quem faz é ele, nós não fazemos nada. Quem faz é ele. Então permaneça na presença de Deus. E às vezes eu escutei, às vezes não, né? Às vezes o que eu quero dizer é que às vezes nessa nossa teimosia de querer fazer alguma coisa, e numa das minhas orações eu escutei claramente Deus falar comigo, sabe? E ele falou assim: não faça nada, apenas permaneça. Apenas permaneça em mim. Espere aqui até que eu te diga o que você deve fazer. Essa foi a palavra que Deus falou. Não faça nada, só permaneça na minha presença, até que eu te fale o que você precisa fazer, né? Porque quem faz é ele, e a gente não precisa ficar tentando ajudar Deus. Deus não quer uma pessoa que ajude-o na obra que ele tem na nossa vida, não. Ele só quer a nossa disposição. Ter um coração disposto a permanecer na presença dele, apesar de todas as coisas. Nós devemos estar dispostos a dizer: Senhor, apesar dessa luta, eu vou permanecer. Apesar das igrejas estarem fechadas agora, e graças a Deus, esperamos que logo vai se abrir novamente, mas a gente dizer: apesar da igreja estar fechada, eu permaneço aqui. Eu permaneço no meu período de oração, eu permaneço lendo a Bíblia, eu permaneço cantando os louvores da harpa, eu permaneço fazendo o meu culto dentro da minha casa, né? Porque nós somos a igreja, então nós devemos permanecer na presença de Deus. E aí, o segundo tópico é permanecer em Cristo. Mas Raquel, é igual o que você falou até agora? Não é igual. Permanecer na presença de Deus e permanecer em Cristo tem algumas diferenças. E eu quero falar para vocês. Permanecer em Cristo. Como que eu posso permanecer em Cristo? Como a gente já falou aqui, né, que é parecido, mas com intimidade. Com intimidade com Cristo. É o que faz nós permanecermos. E como que a gente tem intimidade? Lendo a palavra, orando, né? Tendo o coração disposto, né, amor? Quer falar alguma coisa? Não, tô falando. Vem mais um pouquinho pra cá, que você tá desaparecendo aí. Então, tendo um coração disposto a obedecer a Cristo, né, e estar na presença de Deus. Nós fomos criados, nós fomos gerados a partir da cruz, nós fomos gerados
filhos, nós fomos regenerados, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, fomos feitos filhos de Deus, né? E qual filho não tem intimidade com o pai? Qual filho que não tem a intimidade com o pai, de chegar, de buscar, de falar, de conversar, de saber o que o pai quer, qual é a vontade do pai para ele? Então, o verdadeiro filho, ele tem intimidade com o pai. E Cristo, ele tinha tanta intimidade com Deus, e ele sabia o seu propósito aqui na terra, e ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele falou lá em João 17, vamos até ler, João 17 não, João 15, ele falou que como o Pai me amou, também eu amo vocês, permaneçam no meu amor. E ali Jesus fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então Jesus, ele tinha tanta comunhão com Deus, ele estava tão íntimo do Pai. E se vocês lerem os evangelhos, Jesus ele estava sempre se retirando para o seu período de oração. Se ele fazia grandes milagres, ele se retirava. Então Jesus ele estava sempre se retirando para estar na presença do Pai. E se a gente quiser ter uma vida de oração, nós devemos estar disposto a permanecer em Cristo, no seu amor, cumprindo os seus mandamentos. E ali em João diz também, né? Aqui diz, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, tem uma condição para a gente orar e o Pai nos responder. Qual que é a condição? Permanecer em Cristo. Essa é a condição. Permanecer em Cristo e na sua palavra, né? Qual que é a palavra de Deus? A Bíblia. A Bíblia, ela não tem a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tá? Então, se quisermos ter nossas orações respondidas, nós devemos sim desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo, né? E com a sua palavra. Quer falar alguma coisa sobre isso, amor? Pode continuar. Deixa eu tomar. Pode falando aí, porque eu preciso tomar uma água. Tô gostando de ouvir. Então, Salmo 37, 5 fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Essa questão de permanecer vem também muito da gente poder confiar. O que nós estamos confiando? Será que realmente nós estamos confiando naquele que nos criou, naquele que nos fez filho, nos tornou santo, a ponto de permanecer fiéis até o fim? Né? Ou estamos confiando naquilo que podemos fazer? Graças a Deus o Senhor achou misericórdia em nós e nos curou de um problema cardíaco. Porém, quantas e quantas vezes eu tive que confiar em médicos. Tive que acreditar e confiar que eles poderiam, numa cirurgia ou enfim, que seja, poderiam trazer a solução para o meu problema. Em pessoas a qual nunca vi na vida, não sei o histórico, só por ser médico. E às vezes nós deixamos de confiar naquele que nos formou, naquele que cuida de nós todos os dias. Se você levantou, abriu seus olhos, é porque o Senhor viu graça em você. Ele nos alcançou com a misericórdia, com a salvação. Ainda assim, nós sendo imerecedor disso, o Senhor nos alcançou. Me lembro de Daniel, que
foi jogado na cova dos leões, como que ele pôde permanecer confiando em Deus? A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Intimidade. Tinha intimidade. Não Hoje de tem outro manhã caminho. eu ouvi um trecho da oração do nosso pastor, que ele falava que o homem, Cuida aí, ó. o homem Tá ouvindo as orações. quando está conectado com Deus, alinhado, essa foi a palavra que ele usou, alinhado com Deus, não tem como o Senhor não se fazer fiel na vida daquele homem. E ó, olha aqui que diz a palavra, ó. Lá em João 15:4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Essa é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que nós temos o melhor que pode sair de nós. Só pode sair, né, se nós permanecermos em Cristo. E às vezes nas lutas, nas tribulações, né, a gente fica tentando com todas as forças, nos esforçando ao máximo para o que eu vou fazer para que Deus responda essa minha oração? O que eu vou fazer para ter essa vitória? E a palavra de Deus diz ali, ó, se você permanecer. Então, se você permanecer na presença de Deus, na presença de Cristo, com Cristo, né? Se você permanecer nele, pedirá tudo o que você quiser e lhe será feito. Apenas por você permanecer. Você viu? Não precisa muito esforço, não precisa se descabelar, não precisa se estressar, não precisa viver uma vida ociosa, que diz, né? Ou ansiosa, né? Não precisa correr atrás de homens e né, correr céus e terra para que a sua resposta chegue, para que a sua oração seja ouvida. Não precisa, você só precisa permanecer em Cristo, né? Para que a sua oração seja respondida. Eu tô com uma colinha aqui, gente, senão eu esqueço que eu tenho que falar, tá bom? Mas eu vou falando. Então, a nossa forma de permanecer em Cristo nunca vai ser igual ao do outro. Por exemplo, ninguém pode dizer para você como você vai fazer para permanecer em Cristo, já que Cristo manda que nós permaneçamos nele e no seu amor, né? Então, não tem como alguém falar assim, ó, faça assim, 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 que você vai permanecer em Cristo. O que a gente está fazendo aqui, nós estamos falando a palavra. A palavra diz que sem oração, sem meditar na palavra, você não permanece em Cristo. E se você não permanece em Cristo, você não dá frutos. Você não consegue ser uma pessoa em todo o seu potencial, né? Você não consegue ser tudo aquilo que Deus te formou para ser, porque você não está permanecendo em Cristo. Então, nós não estamos aqui dando fórmulas. Não, a gente está falando a palavra. Porque não existe uma fórmula. Na verdade, existe a fórmula, mas o desenvolvimento dessa fórmula é de cada um. A fórmula qual é? Ler a Bíblia, fazer a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Essa é a fórmula. Mas o desenvolvimento é individual, né? Eu tô vendo aqui a pastora Rosimeide, a Thaís, eu tinha visto aqui a Camilinha, e tem mais gente aqui, meu Deus, passou a Mike, Daiane. Então, o que eu tô falando para vocês, mulheres, tem o Zé Nilson entrou também temos um homem aí. Então, o que nós estamos fazendo aqui para vocês, não estamos dando regra. Tem que ser assim, porque se não for assim, você não vai permanecer em Cristo. Não, nós estamos passando a fórmula que é a palavra de Deus. Mas o desenvolvimento é seu, é individual. Eu, por exemplo, tenho uma forma de buscar Deus, que é diferente da forma do meu esposo, né? Nós somos diferentes. Então, a forma dele é diferente da minha, tá? Então, não tem receitinha, né? Cada um, você precisa
entrar no seu lugar secreto e perguntar para Deus como que você vai permanecer na presença dele, o que ele quer que você faça para estar na presença dele, né? Porque nós somos limitados, nós somos diferentes um do outro. Outra coisa que eu anotei aqui é que para nós permanecermos em Cristo, nós precisamos encontrar a nossa maneira, e nós só encontramos a nossa maneira de permanecer em Cristo quando nós estamos no lugar secreto, no quarto de guerra, no seu devocional, no seu momento com Deus, no seu período de oração, tá? Só aí o próprio Espírito Santo, ele te ensina. Eu gosto muito dessa palavra que em João também está, que diz assim, lá em João 14, olha só: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Qual que é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Olha a importância de conhecer o poder de Deus. Mas vocês o conhecem. Por quê? Porque ele habita em vocês. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele habita em nós. E mais para frente, lá no 16, vai dizer assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Aleluia! Então você não precisa sair consultando ninguém de como você vai entrar no seu lugar secreto, ou de como você vai ter vitória, ou de como você vai permanecer na presença de Deus. Você não precisa consultar ninguém, você só precisa estar na presença de Deus. O próprio Espírito Santo vai te ensinar a verdade. Você não precisa mais ficar buscando no Facebook ou no YouTube. Não, tenha a sua intimidade com Deus. Busque como você vai permanecer na presença de Deus, tá? E o próprio Jesus, ele ensinou para os seus discípulos, realmente ele ensinou, quando ele falou, né, fecha a porta do seu quarto. Lembra aí para mim, amor, como é que é? Quando entrares no seu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Os filhos da Raquel também estão assistindo. Sim, os meus filhos estão me assistindo. E o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Tá? Então, entra no seu lugar secreto. Deus permite, às vezes, que a gente tenha lutas e tribulações para que nós simplesmente corramos aos seus pés, para que nós corramos para o lugar secreto, para que nós corramos para a presença de Deus. É por isso que Deus às vezes permite, sim. É triste, mas é a realidade. Porque as pessoas pensam assim: ah, mas Deus não é tão bom, por que ele permitiu isso comigo? Né? Mas qual pai que não corrige o filho que ama? Né? E às vezes também o Senhor permite acontecer essas coisas, né? E ainda assim, muitas das vezes, Deus acaba que isso permitindo com que algumas provas, algumas coisas venham acontecer, para que você possa subir um degrau a mais. E através também da tua vida, do teu testemunho, de como você se saiu nessa situação, vidas de outras pessoas serão transformadas. Vamos nos lembrar de Jó, homem fiel aos olhos do Senhor. A Bíblia chega a algumas versões a dizer que era perfeito. Era perfeito, porque perfeito em fugir do pecado. Não que ele não tinha pecado, mas em sim fugir do pecado. Ele consagrava a ele toda a sua família, independente se os filhos dele estavam ou não nos caminhos certo, correto. Ainda assim, o Senhor permitiu com que tudo aquilo viesse a acontecer com ele. Perdeu bens, perdeu toda a família, ainda pegou doença, ficou doente. Então, assim,
Muitas das provas ou das lutas que acontecem na minha e na tua vida, não é porque nós estamos em pecado ou enfim, não, mas sim para que nós possamos subir um degrau a mais, para que nós possamos ficar mais perto de Deus. Meus irmãos, José, aliás, José, um homem que era tão fiel e ainda assim foi vendido como escravo. E no final, o que Deus permitiu que acontecesse? Governador de uma nação. Assim, meus irmãos, eu acredito que Deus não é um carrasco, que gosta de ver alguém sofrer, mas Deus, Ele faz com que essas coisas aconteçam justamente. Ele permite, Ele permite com que essas coisas aconteçam justamente para que outros que estão te observando possam se chegar mais próximo deles. Já parou para pensar que às vezes a luta que você está passando, a prova que você está passando, é para que o teu filho, o teu vizinho, o teu marido, os teus cheguem-se mais próximo de Deus? E por que não dizer que sejam salvos através da tua permanência no Senhor? Parece que é difícil, aliás, parece que não tem fim, mas eu te digo que tem fim sim. Tem fim sim, tá? O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Mas também há tempo de sorrir. Tá bom? E nesse relacionamento, nessa permanência com Deus, ele permite realmente essas coisas porque Ele nos ama. Ele nos ama. O amor que Deus tem por nós é realmente imensurável, né? E um relacionamento permanente com Cristo, ele vai nos levar a ser um cristão mais cheio de Deus, um cristão que vai impactar gerações, um cristão que vai estar num nível, numa dimensão com Deus poderosa. A pastora comentou ali, se não tivesse Golias, Davi não seria exaltado. Exatamente. Se não tivesse luta, que coroa você receberia lá na glória, né? Exatamente. Então, a nossa vida aqui, Paulo disse, né? As lutas e aflições dessa vida não dá para se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada e em nós. Volto a dizer, o nosso descanso não é aqui não. Não é aqui. Não é aqui que nós vamos ter descanso. E então esse relacionamento, essa permanência em Cristo nos faz realmente um cristão que vai alcançar uma dimensão maior com Deus. E Jesus, ele impactou, né? Jesus impactou o mundo, né? Porque ele foi obediente a Deus, né? Cristo, ele foi obediente e a sua obediência levou ele até a morte, e a morte de cruz. Vamos acelerar aqui, porque já se passou, meu amor, 1 hora. Não, então vamos falar tem outro dia, então. Não, mas a gente colocou aqui que a gente ia falar, vamos falar rapidinho sobre constância. Então, para encerrar, eu quero deixar para vocês aqui que se nós quisermos mudar gerações, se nós quisermos mudar essa geração nossa, nós precisamos nos deixar ser usados por Deus, mas primeiro nós precisamos nos permitir estar no lugar secreto, permanecendo na presença de Deus, permanecendo em Cristo, para que nós temos frutos. E a Bíblia diz, para que os seus frutos, lá em João diz, para que os seus frutos, os nossos frutos permaneçam, nós precisamos estar permanentes em Cristo. Permanecer no amor de Cristo, né? E lá no finalzinho diz assim, olha, para que a nossa alegria seja completa, diz assim, cadê o word aqui? Tenho-lhes dito isso, lá no versículo 11 do capítulo 15.
Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Olha, quem que não quer sentir a alegria de Cristo, independente de qualquer coisa? É tão bom ter alegria, independente da situação que você esteja passando. Quem que não quer ter alegria? Só que para ter a alegria de Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer no amor de Cristo, ó. Permanecer nos mandamentos, cumprindo os mandamentos de Cristo, né? Para que a alegria de Cristo esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, nós falamos sobre permanecer. Eu quero só concluir aqui, que eu gosto de falar. Agora que eu peguei no jeito. Passou mais que 1 hora? Será que isso pode falar? Só para a gente concluir esse assunto de permanecer. Eu me lembro da história, aliás, quem não se lembra da história, né, daqueles 3 jovens, aqueles 3 moços que foram jogados dentro da fornalha. Por eles permanecer confiando em Deus, por eles permanecer acreditando em Deus e por eles permanecer fiéis a um Deus só, eles ainda assim foram jogados na fornalha. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Deus, muitas das vezes, não vai te livrar da fornalha. Não vai te livrar de você ser jogado na cova dos leões. Mas é lá dentro que o Senhor vai te livrar. É lá dentro que Ele vai se mostrar e revelar fiel a ti. Tá bom? Constância. Constância significa persistência. Insistência naquilo que é contínuo, permanente. Olha aí, sinônimo de constância é permanência. Por isso que a gente juntou esses adjetivos. Estado ou condição, ele é permanente no estado ou condição. Equilíbrio, estabilidade, firmeza de ânimo. Então, olha, constância. Eu quero dizer aqui, o meu marido já deu um spoiler, ele falou sobre Pedro, né? E a pastora também comentou ali sobre Pedro. Constância é realmente o que Pedro fez. Pedro, ele estava afundando, né? E mesmo ele ouvindo a palavra de Jesus, de chacoalhão, né? Que Jesus falou, homem de pouca fé, né? Pedro, ele não se revoltou, ele não se indignou, ele não disse, Senhor, me leva de volta para a margem, porque eu não quero mais, chega desse chamado, olha aí, a gente está contigo e a gente fica passando adversidades. Não, Pedro, ele foi constante, né? Ele realmente persistiu, ele foi contínuo, né? E ele teve equilíbrio, né? Ele não se desequilibrou o seu emocional. Então, ele não desistiu da obra que o Senhor chamou ele. Não, ele foi constante. Apesar dele ter quase afundado, apesar dele ter recebido aquela repreensão de Jesus. Mas eu acredito que ele falou assim, não, eu preciso ter mais fé. Amém? Então, eu quero encerrar essa palavra para vocês, porque o meu vídeo vai desligar, dizendo que sejam constantes e permanentes na presença do Senhor. Independente da sua situação, seja constante, permaneça até o fim e receberá a coroa da vida das mãos de Gente, desculpa a qualidade do vídeo, eu tive que regravar ele porque eu tinha perdido o vídeo original, mas eu creio que o Senhor vai abençoar a sua vida através dessa palavra, tá? Muito obrigada por você que assistiu até o final e Deus te abençoe, você, sua casa e sua família.